O tempo fechou na delegacia de trânsito aqui de Curitiba. Gente, olha o que aconteceu. O advogado foi preso depois de denunciar que foi vítima de abuso de autoridade e de chamar os policiais de folgados. Quer ver? Ouça um pouquinho. Agora foi pela polícia, tá? Fica aqui. Vou dar mandado de prisão em você. Por abuso de autoridade. O senhor tá achando o quê? Seu nome e sua matrícula. Seu nome e sua matrícula. Chama o delegado aí, Alan. Seu nome e sua matrícula agora. Baixa a voz que o senhor tá na Você delegacia. é funcionário público. Baixa a voz que o senhor tá na delegacia. Você é funcionário público. Chama o delegado aí. Tá achando Ninguém o quê? sai aqui, tá? Ninguém Mas sai. que ninguém sabe, rapaz. Ninguém sabe. Tá achando o quê? Aí é o seguinte, gente, aí o delegado veio. Aí o delegado veio e deu voz de prisão pro advogado que ficou quantas horas preso, Bruna Frenner? Boa tarde pra você. Boa tarde, Jasson. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. O Dr. Caio Percival permaneceu por 7 horas preso na cela da Delegacia de Delitos de Trânsito aqui da nossa capital, Jasson. Mas toda essa história começou antes e a gente vai explicar agora na reportagem. Veja. O advogado que recebeu a voz de prisão foi o Dr. Caio Percival. O caso aconteceu na tarde de sábado em Curitiba. No vídeo, o Dr. Caio aparece chamando a autoridade policial de folgado. Pode filmar. Isso. Você não vai conseguir embora da gente. Calma. Você vai ver. Não vai conseguir embora da gente. Procure meu nome. Não quero procurar você. Você vai ver depois. Você vai ver depois. Seu nome vai aparecer na imprensa segunda. Folgado. Folgado. Folgado? É. Você está preso por desacato à autoridade policial. Pode algemar e colocar na cela. Pode colocar. De acordo com este advogado, a confusão começou depois que Caio Percival estava acompanhando um cliente no depoimento de um acidente que aconteceu ano passado. Ele estava acompanhando seu cliente, que estava sendo ouvido em razão de uma lesão corporal gravíssima, permanente, que ele sofreu em razão de um acidente automobilístico. Quando o investigador pergunta ao cliente se ele tinha CNH na época, e ele disse que não tinha. Só que ele não deu causa ao acidente, ele não estava gerando perigo de dano. Nesse momento, o investigador deu voz de prisão à vítima do acidente automobilístico. Pilotar a motocicleta sem CNH, evidentemente que se trata ali de um vilipêndio, mas um vilipêndio às normas administrativas, o que geraria tão somente uma multa. Não seria o caso de crime, muito menos de uma prisão. Foi com relação a essa determinação essa voz de prisão em flagrante que eu me insurgi. Então, tudo teria começado depois que o Dr. Caio Percival estava acompanhando o seu cliente, o Matheus. O Matheus foi vítima de um acidente de trânsito aproximadamente há 1 ano e, por surpresa dele, né, a surpresa dele foi que ele recebeu voz de prisão no momento desse depoimento. Matheus, por que veio essa voz de prisão ali? O que você entendeu de primeiro momento? Pelo que eu entendi, o investigador da Polícia Civil que estava tomando meu depoimento, ele queria me obrigar a dar um depoimento, né? Por causa que ele viu na hora que eu não tinha CNH na época que eu estava pilotando, né? Mas a Polícia Civil, ela já tinha essa informação desde há 1 ano atrás, porque eu e a família do Matheus já tinha ido na delegacia a fazer um boletim de ocorrência, e nesse boletim de ocorrência de mais de 1 ano atrás já tinha essa informação, entendeu? Após a prisão, Caio Percival foi levado para a cela da delegacia e lá ficou por 7 horas. Acabei de sair de uma prisão ilegal, uma prisão arbitrária. Estava eu hoje acompanhando um cliente que teve uma colisão quando ele estava pilotando uma moto há mais de 1 ano atrás. Para o advogado, a confusão teve origem na semana passada, depois dele ter ido à imprensa para reclamar da demora da investigação na Dedetran. Não me parece coincidência. Nós entendemos que existe ali uma certa burocracia, nós entendemos que as delegacias de polícia estão avolumadas de trabalho, mas mais de 1 ano para ser convidada a vítima para ir até lá prestar uma declaração é evidentemente um excesso de prazo. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, pela análise preliminar das imagens, fica claro que os policiais agiram corretamente ao serem desrespeitados pelo advogado. Ainda de acordo com a nota, as circunstâncias gerais que envolveram o ocorrido serão analisadas. De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, o advogado só poderá ser preso em flagrante no exercício da profissão pela prática de crime inafiançável, ou seja, por tráfico de drogas ou racismo, por exemplo. O delegado deu voz de prisão em flagrante, mandou algemar o advogado e mandou para a cela.
Isso realmente é um absurdo e o delegado responderá por abuso de autoridade na Corregedoria da Polícia Civil. Eu chamei eles de folgado, sim, mas chamei após o policial dar voz de prisão em flagrante para o meu cliente por uma infração de trânsito. Em momento nenhum desacatei a ordem nenhuma, numa interpretação muito forçada, talvez fosse ali uma ofensa. E essa ofensa, evidentemente, que eu tenho imunidade. Minhas prerrogativas me permitem ali, no uso das atribuições, no exercício da advocacia, proferir esse tipo de palavra. Olha, foi realmente um clima tenso na delegacia, né? E o doutor Caio ficou preso lá por 7 horas, como disse a Bruna, e ele mesmo depois gravou o depoimento, como é que foi essa situação toda. Doutora Márcia Marcondes. Para tanto existe tanto a Corregedoria da Polícia Civil, que deve atuar e verificar o que aconteceu, e existe também a OAB, que tem que verificar. Agora, ofensas permitidas no exercício de qualquer das profissões, não vejo como. E só esclarecimento, existe um código, existe no Código de Trânsito, um artigo que é o 309, que diz que sim, é crime dirigir sem CNH, sem permissão para dirigir. Só esclarecimento, né, que ele disse que não era crime. Agora, o detalhe é o seguinte, doutora, mas seria um crime, no meu entendimento, que é administrativo, assim para... Não, crime com pena. Com pena de prisão. Com pena de prisão. Deixa eu até ver que é um termo circunstanciado, e a pena é de 6 meses a 1 ano. É um crime, está no 309. Mas já faz um ano, já passou um ano, doutora. Sim, eles eram aí vítimas. É uma outra Peraí, são coisas diferentes. Né? Ser vítima de um crime e ser autor de outro pode acontecer no mesmo momento. Se houve essa determinação da prisão, não vejo como isso aconteceu um ano depois. Sim, pode ter sido alertado que isso é um crime e que é referente à prisão. Aí, altergações dentro da delegacia, isso já não existe mais espaço para isso. Saímos daquele tempo do coronelismo há muito tempo, em que as pessoas berram umas com as outras, dizem absurdos. E as pessoas devem escrever o que pensam, né? Advogados, inclusive, para isso, delegados da mesma forma. E, como eu disse, a apuração agora pela Corregedoria e pela OAB, caso existam as representações. Como é que fica a situação agora, Bruna? A situação agora, pelo que os advogados conversaram com a gente hoje cedo, é que eles vão sim, né, representar, então, o advogado que foi vítima dessa situação, o Dr. Caio Percival, vai representar, então, contra o delegado Dr. Edgar Santana, e esperam aí uma resposta da Corregedoria da Polícia Civil aqui do nosso Paraná, Jasson. Eu vou dizer o seguinte para vocês, o que eu penso dessa situação? Eu acho que realmente só tem razão, né? Os advogados devem peticionar, né? Assim que fala, doutora? Sim. É assim que fala, na linguagem, né? Deve escrever, como a senhora disse, a senhora foi muito clara, né, no seu posicionamento. Deve escrever, deve assim ser feito. Agora, o detalhe, gente, é o seguinte, essas pessoas, essas vítimas, esses 2 rapazes que estavam que foram vítimas desse acidente, que estavam na moto, estavam com o advogado na delegacia para cobrar um posicionamento da delegacia referente à investigação. O que aconteceu depois, realmente eu acho que não havia necessidade. Talvez o bom senso pudesse ter imperado e teria sido melhor. E mesmo essa demora, a vida no inquérito policial, também é possível se cobrar via Corregedoria. Então, nós temos um sistema todo civilizado de fazer as coisas, não precisamos ir para um sistema em que você fica em cenas lamentáveis como essa, né? Obrigado, Bruna Frener. Vem cá você, meu